Olá, Shalom. Aqui é o Hudson Medeiros e Brasil de Joelhos, esse movimento de oração e formação também de líderes com a visão do reino de Deus. Estamos trabalhando intensamente para que a promessa feita pelo Senhor ao seu povo nessa nação brasileira se cumpra. O propósito de Deus de que essa nação seja um celeiro, um lugar onde o trigo do Senhor é colocado e alimenta as nações da terra, onde uma nação, a nação santa, o povo de Deus, sai com o testemunho de Deus para outras nações da terra. Ela se torna uma nação forte por cumprir esse mandato, né? Essa ordem do Senhor e também esse mandato cultural de trazer a cultura do céu sobre a terra, né? A grande comissão e o mandato cultural, fazendo com que a partir deste país haja uma obediência à grande comissão e ao mandato cultural de levar o evangelho do reino a todas as nações antes que chegue o fim. Muito bem, estamos hoje iniciando uma série que é uma série sobre a colheita do reino, que é uma colheita global que está em andamento. E hoje nós vamos falar a respeito de olhar a promessa em meio a gigantes, não é? Números 13, nós temos o exemplo da época de Moisés, quando eles tinham a promessa da terra de Canaã. E 12 homens, príncipes do meio da terra de Israel, foram enviados para espiar a terra da promessa. E o Senhor disse a Moisés para enviá-los. E eles fizeram isso, separaram os homens, os líderes. Isso está em Números capítulo 13. Números capítulo 13, você pode ler, foram separados os líderes. E é interessante porque líderes carregando a visão das promessas, mas tendo que lidar com os gigantes. É exatamente o que nós temos hoje como desafio para o Brasil. Nós temos ainda muitos gigantes para serem derrubados. E nós precisamos de uma liderança com a visão do reino de Deus. Uma liderança com a visão do reino de Deus para atuar, mobilizando o povo em direção aos propósitos do reino. Porque está escrito pelo Senhor em Mateus no capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E as outras coisas que ele estava falando, no contexto, está lá. É o vestir, o comer, o morar. Todas essas coisas estão previstas nos cuidados de Deus com o seu povo. Se o seu povo priorizar o governo de Deus e a sua justiça. Governo é reino. Reino é senhorio. É trazer esse senhorio. É viver esse senhorio. É de dar na sua vida o domínio a Cristo. E realmente ter uma vida submissa com princípios e valores. Não falamos de pessoas perfeitas, mas falamos de pessoas que, quando erram, se acertam com Deus através do poder do sangue e estão crescendo na busca da semelhança dele. É esse tipo de gente que o Senhor está chamando para se posicionar agora na nação brasileira. Nós não podemos perder essa estação. É uma estação de recomeço global. Ainda estamos sob o impacto da grande pandemia. As famílias estão em casa e a primeira aliança, 4.000 anos atrás, feita com Abraão, falava de que ele abençoaria todas as famílias da terra. Então nós temos uma conexão agora, uma janela de oportunidade muito grande. Mas para isso nós precisamos conhecer mais da estratégia de Deus. Nós precisamos conhecer mais desse mover do Espírito de Deus nessa última hora, com essa grande colheita. E não somente a colheita, mas de buscar o reino, buscar o governo, buscar o entendimento desse governo,
Já passou o tempo onde buscar o interesse das nossas instituições era o foco. Isso, na verdade, foi parte da nossa imaturidade, de não conhecermos, de não nos aprofundarmos corretamente na compreensão do que é a vontade de Deus. Mas agora, deixando de lado todos esses interesses institucionais e buscando os interesses do reino, nós poderemos avançar numa unidade que vai nos trazer uma transformação muito forte e violenta, aonde todos os homens e mulheres, o sacerdócio real estará comprometido com a mesma agenda do reino de Deus e cuidando desses interesses em todas as áreas da vida, onde estivermos com a nossa presença cristã. Nós vamos refletir sobre isso hoje. Números 13, verso 17 diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. O Senhor estava dando direções estratégicas para esses líderes de reino, esses líderes, essas lideranças que não são lideranças para estarem pensando só no seu interesse, mas pensando na agenda de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, no plano de redenção do Senhor, que passava por dar uma terra ao seu povo e, ao dar essa terra ao seu povo, ele queria estabelecer a cultura do seu governo nesses territórios. Mas antes de possuir, antes de entrar, era preciso esse trabalho de conhecer, de mapear, de entender o funcionamento da cultura pagã estabelecida, das realidades geográficas, das realidades sociais, de entender um pouco mais de como era esse povo, de como era a terra, de como era o povo, e se eles eram fortes, se eram fracos, qual o ponto forte, qual o ponto fraco, e se estavam em grande quantidade, se era um grande exército ou se não era, e se a qualidade da terra era boa, e se as cidades em que eles habitavam eram uma configuração de arraiais ou uma configuração de fortalezas. Essa diferença de compreensão para a compreensão do povo de Israel era estratégica, era fundamental, era profética. Esse olhar sobre como é a sabedoria do funcionamento era muito importante, muitíssimo importante. E por isso Deus mesmo estava pontuando aqui, querendo levar uma liderança a ter uma visão macro, a visão que Deus queria dar a eles daqueles territórios. Então, não podemos assumir territórios se não temos o conhecimento desse território, se não sabemos como ele funciona, como um povo funciona. A Igreja do Brasil, hoje, está em vários territórios, mas muitas vezes não está percebendo a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus não é que você tenha mais uma instituição numa região, mas que você veja o corpo de Cristo, a família de Deus, como uma só e comece a trabalhar como um povo só, somando com os que já estão lá para estabelecer o testemunho de Deus. Nós precisamos de uma grande mudança agora, para que a colheita do reino se estabeleça, para que o reino e a sua colheita se estabeleça, é necessário que tenhamos a visão do governo, a visão do reino, a visão de Deus para o território, não a visão institucional, não a visão da nossa organização, não o interesse da nossa organização, mas ele deve estar submisso, todas as organizações devem estar submissas à visão de Deus, ao todo. Por quê? Porque as instituições passam, terminam, completam seus ciclos, mas o reino de Deus é para sempre. Nós estamos ligados ao Rei, Cristo Jesus, o Senhor, e o seu reino será para sempre. Quando você estuda o reino de Deus, você descobre isso, que o seu reino será para sempre. Essa foi uma decisão do Pai, mas também foi um trabalho do Filho,
onde o próprio Filho veio e conquistou. Ele venceu a morte, mas antes de vencer a morte, ele venceu todos os outros inimigos, principados e potestades, tronos, dominações, ideias, configurações, argumentos. Ele venceu tudo isso. Por quê? Para quê? Para que o seu reino viesse, o seu governo viesse e aqui na terra fosse feita a sua vontade. E é exatamente esse o chamado de Deus para a igreja agora. Ela precisa compreender que em todas as alianças, ao longo da história bíblica, Deus tinha a sua visão de governo e ele chamou líderes. E eu estou falando agora com os líderes. Líderes precisam ter a visão de Deus para o território. Líderes precisam olhar a terra como Deus olha. E o próprio Deus está chamando os líderes para conhecer aonde eles estão, conhecer o povo, conhecer as condições sociais, conhecer os argumentos, conhecer toda a fortaleza de ideias que controlam aquele povo para trazer o argumento da verdade de Deus, para testemunhar a história da redenção a esse povo. Isso é ser enviado, isso realmente é ser o embaixador, aquele que carrega as ideias de Deus, do plano de Deus, aquilo que foi pensado pelo Senhor para ser realizado em toda a terra, em todos os territórios. Então, a pergunta é, eu e você, nós estamos trabalhando na visão do reino ou estamos trabalhando na nossa própria visão institucional? A sabedoria de Deus está disponível e quando o Senhor preparou essa colheita, que era a colheita que se estabeleceria ali na terra de Canaã, ele enviou primeiro esses espias, esses líderes do reino que deveriam ser cheios de fé e movidos por outro espírito. Vários líderes foram arregimentados, mas apenas 2 líderes responderam à mentalidade de governo, à liderança do reino que realmente havia na mente de Deus para eles. Calebe e Josué foram esses homens cheios de fé, ou seja, eles confiaram no que Deus disse sobre a terra. Eles não amaldiçoaram a terra, apesar de ver a terra cheia de gigantes, de desafios grandes, ver as cidades, ver o povo, ver a quantidade de gente. Alguns eram gente muito forte, muito alta, realmente alguns eram gigantes, e nesse movimento de Deus, ele estava fazendo um teste com estes espias, e esses espias, 10 voltaram com um relatório horrível sobre a terra, um relatório de incredulidade. Eles olharam para os gigantes mais do que para a promessa. Eles olharam para os impossíveis, os montes, as coisas difíceis, os desafios que eles tinham, mais do que para a promessa, mais do que acreditaram que Deus iria cumprir a promessa. E apenas Josué e Calebe foram esses homens que acreditaram na promessa do Senhor e tiveram fé para isso. Então, esse movimento de Deus com o seu povo sempre na história apresenta um remanescente. Não são muitos. Josué e Calebe eram 2. Não são muitos, mas esses 2, no meio daquela multidão de homens, naquele ajuntamento de homens espias, eles eram uma minoria, mas estavam trazendo o relatório do Senhor. Como o Senhor queria que pela fé se olhasse a terra. A pergunta é, com que olhos você e eu estamos olhando o Brasil agora? A terra de promessas. Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre essa terra, derramar o seu Evangelho sobre essa terra, e uma geração está sendo desafiada a olhar a terra, os seus moradores, as suas cidades, com os olhos de Deus, com os olhos do Senhor. Essa geração necessita agora dizer ao povo como está vendo, porque foi exatamente esse relatório que mais na frente nós vemos
esses dois homens de Deus, Caleb e Josué, homens com outro espírito, dando esse relatório. E eles não somente deram um relatório, mas trouxeram os primeiros frutos da colheita do reino e os frutos da terra de promessa. Há sim já frutos que podem ser vistos de lugares que produzem coisas boas para Deus, que precisam ser destacados, que precisam ser apresentados. Naquele caso, as uvas, a primícia das uvas foram trazidas, as romãs, os figos foram trazidos. E é muito interessante que isso tenha acontecido dessa maneira. Por quê? Porque, na verdade, diz o verso 20, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, diz o verso 20, no capítulo 13 de Números. Assim subiram os espias da terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Aí fala de toda a estratégia que eles cumpriram. Versículo 25 diz, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 40 dias espiando a terra. 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. A Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela, nessa terra, é poderoso, e as suas cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela beira do Jordão. Verso 30 começa a falar um homem com outro espírito. Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos possuir, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Infamaram a terra, falaram mal dela. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, eles foram afetados. O relatório de incredulidade sobre uma terra de promessas nos afeta violentamente e nos tira da posição de exército para conquistá-la, para ocupá-la. E é exatamente isso que o Senhor está mostrando agora. Deus está chamando os homens e mulheres como Caleb e Josué para se posicionarem com um relatório de fé, com um relatório que observa os frutos, que observa a terra, que observa o povo, olha o que há no meio deles, uma semente corrompida, que são verdadeiros gigantes, estruturas espirituais que resistem, porém o Senhor já os venceu na cruz, e nós podemos sim vencê-los. E nós somos chamados a desenvolver uma mentalidade de reino, uma visão de reino, e de um reino que já venceu, um reino vencedor, que venceu a morte, que venceu os gigantes, que venceu as subculturas, que venceu culturas que estão atreladas à morte, que estão atreladas a culto de falsos deuses. Todas as culturas podem receber sim o testemunho de Deus. Não vencer no sentido de destruí-los, mas de levar
A graça de Deus, sim, hoje, segundo a nova aliança em Cristo Jesus, de levar a mensagem da cruz a eles, de levar a mensagem da reconciliação do mundo com Deus, dos homens com Deus, do universo com Deus. Essa mensagem de reconciliação, Deus nos fala, através de Paulo em Coríntios, que nós somos esses ministros de reconciliação. Somos chamados para ser esses reconciliadores, chamados para ser esses que se posicionam em Deus para trazer uma oportunidade entre os homens e Deus, para se reconciliarem, os homens se reconciliarem através do arrependimento, conhecendo o plano da redenção e submetendo ao senhorio de Cristo e levando-os a conhecer a cultura do reino de Deus, a cultura do governo dos céus, sendo expostas na sua comunidade, na sua cidade, na sua terra, sendo aplicada à sua agricultura, sendo aplicada à sua sociologia, sendo aplicada às suas políticas públicas, sendo aplicada em todas as áreas da vida. Como isso é fantástico e poderoso! Deus está chamando a Igreja do Brasil, que crê nessa mensagem, para continuar posicionada, graças a Deus pelos homens que já estão fazendo isso, e pelas mulheres que estão como um exército atuando em áreas tão especiais como essa. Mas nós todos, essa convocação é para todos agora. Essa convocação é para esse remanescente que responde como Josué e Caleb, como homens de um outro espírito, que se posicionam não com incredulidade, mas com fé no que Deus prometeu. A sequência do capítulo 14 de Números: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Um relatório de incredulidade aumenta a incredulidade, a rebeldia a Deus. O relatório levou o coração de boa parte do povo para se voltar contra o plano de Deus, contra a promessa de Deus. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Líderes hoje no Brasil, líderes que são líderes da igreja, o Senhor está chamando para que sejam líderes do reino, líderes do governo de Deus. Não sejam somente líderes de suas instituições, mas líderes do governo de Deus. Essa é uma mudança muito, muito importante para agora. Por quê? É preciso ver a promessa de Deus para as nações, para o Brasil, como Deus vê. Deus não está morto. Deus, a imagem que temos de Deus não pode ser a imagem que os humanistas estão definindo, inclusive com suas infiltrações nas nossas escolas teológicas e nas escolas bíblicas, que abandonaram a fidelidade à autoridade bíblica como única regra de fé e prática. Essas escolas precisam voltar a Deus. Há um chamado de Deus para voltarmos, porque a incredulidade vai nos trazer apostasia. A incredulidade nos leva para o colo do inimigo, para a morte espiritual. Então, um afastamento completo do governo de Deus. Quando os espias trouxeram aqueles primeiros frutos, foi revelado claramente, quando um relatório foi dado pelos 10 que não criam e pelos 2 que criam, aquelas tribos revelaram que estavam presas ao passado, não é? Eles estavam ali vivendo uma crise muito grande, porque se lembraram logo do Egito, tiveram medo,
tiveram medo do que poderia acontecer com as suas mulheres, suas crianças, tiveram medo do que poderia ocorrer com eles. Logo o pavor, o medo, a incredulidade trouxe tudo isso. E diz o texto que durante a noite toda a congregação gritou em alta voz. Aquele gemido de incredulidade subiu. Será que hoje, no meio das nossas comunidades de fé, temos um povo que está com medo porque seus líderes estão dando um relatório errado a respeito da terra de promessas, a respeito do futuro, a respeito do que Deus tem dito? Será que a forma como estamos testemunhando o Evangelho é um Evangelho que perde, é um Evangelho fraco, é um Evangelho da hipergraça, é um Evangelho que fragiliza completamente a verdade de Deus, contamina essa verdade e que rompe completamente com o poder da ressurreição? Como estamos pregando o Evangelho? E mais do que isso, como estamos vivendo o Evangelho? Nós estamos sendo confrontados pelo Senhor. Me permita todas essas palavras para nossa reflexão profunda agora, porque necessitamos retomar o nosso lugar de fé, retornar a esse lugar de homens cheios de fé, que são movidos pelo outro espírito, não por um espírito de escravidão, mas por um espírito de adoção, pelo Espírito Santo que clama Abba Pai, um povo que tem paternidade, um povo que recebe da parte do Pai direções, que enfrenta gigantes, que enfrenta territórios hostis, mas dá o testemunho de Deus. Nós temos uma responsabilidade de dar o testemunho de Deus agora, nessa geração. Eu estou aqui com você, orando, declarando e chamando você para ser como Josué e Caleb, que estão dando um testemunho correto da sua terra de promessas, que não estão amaldiçoando essa terra, que não estão infamando essa terra, que não estão dizendo dela o pior, que não se deixam levar pelas mentiras ditas pelas ideologias diversas, que querem afastar o povo deste país, dividir o povo deste país, dividir para conquistar é a estratégia deles. Porém, o Senhor está chamando o seu povo para ouvir sua voz, para operar na sua estratégia e para dar a sua participação na estratégia de Deus. Chegou o tempo de você dar a sua participação não nas estratégias humanistas, mas dar a sua participação nas estratégias de Deus. Colocar os seus dons à disposição da estratégia do reino de Deus, do reino e da colheita dele, da colheita do reino. Ter a visão do reino e trabalhar na colheita do reino dessa última hora. Muito bem, eu dou graças a Deus porque nós podemos ter acesso à terra de promessas, nós podemos acessar com a liderança de homens e mulheres com um espírito diferente de Josué e Caleb e com homens cheios de fé, cheios de confiança na palavra profética que foi dada sobre o Brasil e que avançam nessa palavra profética, vencendo os gigantes e entrando e possuindo a terra nas batalhas do Senhor contra os seus inimigos e trazendo a vitória de Cristo para o tempo, para nosso tempo, para este tempo em que eu e você vivemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, pense nessas coisas, ore seriamente por isso, reúna o seu povo, compartilhe essa palavra e faça acontecer aquilo que é a vontade de Deus. Obedeça ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Uma boa semana para você e logo nos vemos outra vez. Um abraço.